O ar daquela noite em Guaratuba parecia mais pesado do que o normal, como se o próprio litoral tivesse prendido a respiração. A cidade, pequena, silenciosa, envolta por uma vegetação úmida e pelas ondas que quebravam em ritmo lento, caminhava para mais um fim de semana comum. Mas, em poucos minutos, algo aconteceria ali. Algo que transformaria para sempre o país inteiro. Algo que ainda hoje ecoa como um sussurro incômodo, insistente, que insiste em voltar. E tudo começa com um menino de 6 anos, chamado Evandro. É difícil imaginar o que se passa na mente de uma criança quando o mundo escurece. Quando os últimos fragmentos de luz do dia se apagam e apenas o farol distante continua piscando, marcando presença como um guardião cansado. Evandro saía de casa naquela noite de abril de 1992. Pequeno, franzino, cheio de energia, o tipo de criança que caminha com pressa sem saber exatamente para onde vai. O bairro onde vivia não era violento, não havia uma sensação constante de perigo, mas existia algo sutil no ar. Uma inquietação que muitos só reconheceriam quando já era tarde demais. Enquanto Evandro caminhava, talvez sem perceber que a noite já tinha engolido tudo ao redor, algumas pessoas contariam mais tarde que viram uma figura pequena se movendo rápido, quase correndo. Outros diriam que não notaram nada fora do normal. O problema das cidades pequenas é justamente esse. Todo mundo acha que sabe de tudo, até perceber que ninguém viu o essencial. Sua família notou a ausência minutos depois. A mãe, desesperada, começou a chamar o nome do filho com uma voz que já tremia desde a primeira sílaba. O pai questionava aos arredores, perguntando a vizinhos, repetindo a mesma pergunta que, com o passar das horas, começou a ganhar outro peso. Você viu o Evandro? E o eco disso ia crescendo, se espalhando pelas ruas, pelas casas, pela própria cidade. Aquela pergunta deixava de ser apenas um pedido de ajuda para se transformar em uma premonição oscura. Guaratuba era pequena demais para que uma criança desaparecesse sem deixar vestígios. Por isso, os moradores saíram de casa com lanternas improvisadas, chamando o menino como se cada arbusto, cada sombra pudesse escondê-lo. Havia um sentimento coletivo de urgência, como se aquela busca precisasse acontecer rápido, muito rápido, antes que a noite se tornasse profunda demais, antes que o tempo se tornasse inimigo. As primeiras horas foram guiadas pela esperança. É sempre assim. As pessoas acreditam que crianças se perdem, que logo aparecem, que alguém as encontra. Mas conforme o tempo avança, a esperança começa a se contorcer. Ela não some, apenas muda de forma. E naquela madrugada, essa mudança já era palpável. O vento salgado que vinha do mar parecia mais frio, como se acompanhasse a angústia de todos. Os investigadores chegaram pouco depois. Homens acostumados a lidar com o inesperado, mas não com o impossível. Levantaram hipóteses iniciais. Fuga espontânea, acidente, algum adulto que pudesse ter levado o garoto. Mas nenhuma dessas possibilidades encaixava perfeitamente. Era como se faltasse uma peça crucial. E é justamente quando falta uma peça que as sombras começam a crescer. Relatos começaram a se multiplicar. Alguns moradores afirmaram ter visto pessoas estranhas na cidade. Outros diziam ouvir histórias que circulavam há anos. Boatos envolvendo rituais, superstições antigas, conversas abafadas que nunca ganhavam luz, porque ninguém queria realmente acreditar nelas. Ideias que, num primeiro momento, soavam mais como lendas do que como possibilidades investigativas. Mas naquela semana, nada era descartado. Nada. A família de Evandro, exausta, tentava compreender como a ausência de um menino tão pequeno poderia ter se tornado tão grande. A mãe, em especial, parecia sentir algo que não conseguia expressar. Há uma dor que apenas mães conhecem. Uma sensação física, visceral, um aviso interno que antecede qualquer confirmação. Uma intuição que não precisa de lógica para existir. E ela sentia isso, desde a primeira hora. Conforme a busca avançava, a cidade parecia se contrair. As janelas se fechavam mais cedo, as conversas eram cochichadas, e aquele nome, Evandro, começava a carregar um peso emocional profundo, quase sagrado. Quem vivia ali sabia que algo terrível estava se movendo por baixo da superfície tranquila da cidade. O problema é que ninguém conseguia apontar exatamente o que era, somente que algo estava errado, muito errado. As forças policiais iniciaram varreduras mais amplas, terrenos baldios, trilhas, matas. A paisagem costeira, tão bonita em dias comuns, tornava-se ameaçadora quando iluminada apenas pelo feixe fraco das lanternas. O som do mar, antes relaxante, parecia agora indiferente à tragédia que se desenrolava a metros de distância. E enquanto a madrugada avançava,
uma sensação coletiva se instalou. A de que aquela noite jamais acabaria. Que o desaparecimento do menino não era um caso comum. Que havia ali algo maior, mais escuro, mais profundo. Um silêncio estranho ocupava os espaços entre os passos, entre as falas, entre as respirações, como se o próprio ar estivesse prestes a revelar um segredo. A essa altura, os investigadores já consideravam possibilidades mais sombrias, embora evitassem dizer em voz alta. É sempre assim. As primeiras suspeitas mais pesadas não são faladas, são sentidas. Existem momentos em que a intuição pesa mais do que os fatos, e naquela madrugada essa intuição já apertava o peito de todos. Horas se passariam e a cidade ainda buscaria respostas que não viriam facilmente. O menino não aparecia. As pistas não surgiam. E Guaratuba começava a perceber que estava prestes a entrar em um dos casos mais complexos, dolorosos e controversos da história criminal brasileira. Mas ali, naquele instante inicial, antes de tudo desmoronar, apenas uma verdade era conhecida: Evandro não voltara para casa. E esse fato simples e devastador seria o ponto de partida de uma espiral de acontecimentos que mudaria para sempre o país. E enquanto a noite finalmente começava a ceder para um amanhecer cinzento e frio, a pergunta permanecia suspensa no ar, carregada de medo, incerteza e um pressentimento sombrio. Onde estava o menino? A manhã seguinte nasceu pesada, quase sem cor. Era como se o próprio céu de Guaratuba se recusasse a iluminar completamente o dia, preservando uma penumbra incômoda, como se algo ali ainda estivesse escondido, aguardando para emergir. As buscas por Evandro tinham atravessado a madrugada, e quando o primeiro clarão tocou as casas, muitos moradores já estavam com os olhos vermelhos, cansados, mas determinados. Era impossível descansar enquanto o menino continuava desaparecido. A cidade, que normalmente despertava lentamente com o som das ondas, agora vibrava com passos apressados, vozes tensas e olhares que evitavam o horizonte. A sensação era quase física, como se cada pessoa carregasse um peso no peito. O desaparecimento não era mais um evento isolado. Tinha se transformado em uma espécie de sombra que começava a se estender por todos os cantos. Os policiais retomaram as rondas com energia renovada, apesar do cansaço evidente. Havia muito a ser feito. Terrenos para revistar, pessoas para ouvir, trilhas para percorrer. Mas antes mesmo que as buscas pudessem se organizar completamente, algo começou a circular entre pequenos grupos de moradores. Sussurros, comentários discretos, um rumor que nascia tímido, mas carregava uma força quase imediata. Alguém teria encontrado algo. A notícia correu tão rápido quanto o medo. Em minutos, policiais, curiosos e moradores aflitos começaram a se deslocar para um ponto específico, próximo a uma área de vegetação densa, onde a mata se aproximava perigosamente da cidade. Era um lugar que, em qualquer outra circunstância, passaria despercebido. Um trecho silencioso, úmido, onde o vento raramente atravessava. Mas naquele dia, aquele pedaço de terra se tornaria um marco traumático. Quando os primeiros investigadores chegaram, o silêncio que tomou o grupo foi quase absoluto. Alguns relatos posteriores descrevem esse momento como se o tempo tivesse mudado de textura, como se tudo ao redor tivesse ficado mais lento, mais gelado, mais apertado. O que estava ali, encontrado por acaso por moradores que vasculhavam a área, não era apenas um indício, era um choque brutal. Havia um corpo, pequeno, encolhido, sem vida. A confirmação oficial ainda levaria algum tempo, e naquele instante inicial ninguém ousava afirmar com certeza. Alguns policiais mantinham o rosto firme, enquanto outros desviavam o olhar, como se presenciassem algo que ultrapassava sua capacidade profissional. Não era apenas a tragédia óbvia da morte de uma criança, era a maneira como aquele corpo estava. Um estado que muitos descreveriam depois como profundamente perturbador. Antes de qualquer conclusão formal, antes de qualquer laudo, antes de qualquer palavra registrada, um sentimento coletivo já havia tomado forma. Aquilo não parecia ser fruto de um acidente. A condição do corpo, segundo testemunhos posteriores, levantava imediatamente suspeitas mais sombrias, e essas suspeitas, embora não ditas em voz alta naquele minuto, estavam claras no olhar tenso, desconfortável, quase paralisado dos agentes presentes. O local foi rapidamente isolado. Moradores foram afastados. O rumor inicial, no entanto, já tinha se transformado em uma certeza emocional. As pessoas choravam, se abraçavam, gritavam o nome de Evandro como se ainda fosse possível acordá-lo, trazê-lo de volta, reverter a tragédia. A mãe do menino, ao receber a notícia de que um corpo havia sido encontrado, correu com a pressa desesperada de quem ainda nutre um grão de esperança.
Mas essa esperança se desfez silenciosamente quando ela viu o movimento ao redor da mata, o clima tenso e a forma com que os investigadores evitavam olhar diretamente em seus olhos. Investigadores experientes, acostumados a cenas difíceis, comentariam depois que havia algo profundamente incomum naquela descoberta. Algo que não se encaixava em nenhum cenário comum. E foi a partir daí que o caso começou a tomar outro rumo. Um rumo mais escuro, mais complexo, mais turbulento. A imprensa começou a chegar. Primeiro jornais locais, depois emissoras regionais e em poucas horas veículos nacionais. O desaparecimento de uma criança já chamava a atenção. A possível confirmação de morte em circunstâncias suspeitas transformava o caso em manchete urgente. E ainda antes de qualquer palavra oficial, especulações começaram a se espalhar. Alguns mencionavam rituais, outros falavam de grupos suspeitos, alguns, ainda mais cautelosos, diziam que tudo poderia ter origem em um crime comum, mas essa palavra, comum, soava completamente deslocada diante da cena encontrada. O delegado responsável tentava manter o controle, orientar as equipes, estabelecer protocolos. Mas o caso escapava, aos poucos, da racionalidade simples. Era como tentar segurar água nas mãos. A cada minuto surgiam novas versões, novos relatos, novas possibilidades. E quanto mais informações circulavam, mais difícil se tornava separar fato de imaginação, testemunho de rumor, medo de realidade. Naquele dia, um laudo preliminar ainda não havia sido emitido, mas a forma como o corpo foi encontrado gerou interpretações imediatas, interpretações que, ao longo dos anos, alimentariam debates, investigações paralelas, documentários, controvérsias e teorias diversas. Cada detalhe parecia ter um peso específico, quase simbólico. Cada marca, cada ausência, cada sinal. E era justamente essa complexidade que tornaria o caso um dos mais controversos da história criminal brasileira. Enquanto a equipe forense fazia seu trabalho, a cidade chorava. Era possível sentir um silêncio diferente, quase mineral, tomando conta das ruas. Não havia mais busca, não havia mais esperança. Havia luto e havia medo. Um medo que não se referia apenas ao que tinha acontecido com Evandro, mas ao que poderia acontecer com qualquer outra criança, qualquer outra família, qualquer outra pessoa na cidade. Conforme a tarde avançava, Guaratuba começava a se transformar. O caso deixava de ser uma tragédia local e se tornava um fenômeno nacional. E, no entanto, no centro de tudo, ainda havia uma família despedaçada e um menino que, até aquele momento, todos queriam acreditar que seria encontrado com vida. E se havia uma pergunta que ecoava, incansável, entre moradores, policiais e jornalistas, era esta: quem poderia ter feito aquilo? E por quê? O anúncio oficial de que o corpo encontrado poderia ser o de Evandro caiu sobre Guaratuba como uma tempestade silenciosa. Não houve trovões, não houve explosão de som. Apenas um peso súbito, esmagador, que parecia se espalhar pelas ruas, pelas casas, pelos rostos. E enquanto a confirmação ainda dependia de procedimentos forenses, a cidade inteira já sentia que algo irreversível havia acontecido. Mas se o choque inicial uniu as pessoas em uma dor comum, o passo seguinte começaria a separá-las e a corroer lentamente a confiança de todos nas instituições ao redor. Os primeiros investigadores se reuniram na delegacia, tentando alinhar as ações do início das buscas com o que agora sabiam. Era um momento crucial. Os detalhes mais simples poderiam definir o rumo de todo o caso, mas, como mais tarde seria amplamente discutido, aqueles primeiros dias foram marcados por desencontros, pressões e decisões que iriam ecoar por décadas. A pressa para encontrar respostas se misturava ao medo de admitir a profundidade do que estavam enfrentando. Enquanto isso, moradores começavam a relatar informações novas e antigas. Pessoas que antes não queriam se envolver, agora falavam de movimentações suspeitas na cidade. Algumas mencionavam carros desconhecidos circulando à noite. Outras falavam de visitantes estranhos, rostos que não pertenciam ao cotidiano comum de Guaratuba. E havia ainda aqueles que traziam histórias de longas datas, boatos que até então viviam apenas como sussurros abafados por entre portas fechadas. Esses rumores, embora sem confirmação, começavam a afetar a percepção coletiva. Quando o medo entra na equação, fatos e interpretações começam a se embaralhar. E os investigadores precisavam trabalhar em um ambiente onde cada palavra pronunciada ganhava força desproporcional. Alguns moradores, movidos pelo pânico, apontavam para grupos específicos. Outros diziam que tudo tinha relação com conflitos antigos entre famílias.
Havia quem sugerisse que forças externas, vindas de outras cidades, pudessem estar envolvidas. As teorias cresciam em número, mas não em consistência. A delegacia rapidamente se tornou um ponto de ebulição. Jornalistas pressionavam por declarações. A família de Evandro buscava respostas imediatas. Moradores exigiam proteção. E os policiais tentavam lidar com a complexidade brutal de um caso que, a cada detalhe, se tornava mais intrincado. Dentro daquele ambiente sufocado, decisões precisavam ser tomadas. E foi exatamente nesse clima que surgiram as primeiras suspeitas formais. Alguns nomes começaram a ser considerados, não como culpados definitivos, mas como possíveis peças em um quebra-cabeça ainda nebuloso. Segundo registros da época, depoimentos colhidos em clima de grande tensão levantaram hipóteses envolvendo pessoas influentes da cidade, algo que, por si só, já aumentava a pressão sobre os investigadores. Quando figuras conhecidas entram na mira, cada passo passa a ser medido sob o olhar de quem vê ameaça ou de quem vê oportunidade. Nesse período, relatos indicam que houve divergências internas entre equipes policiais. Alguns investigadores defendiam que era preciso ampliar o leque de suspeitas, explorar possibilidades ligadas a estranhos que teriam passado pela cidade. Outros acreditavam que o foco deveria estar em pessoas próximas, em moradores locais. Essas diferenças, embora comuns em grandes operações, se tornaram ainda mais problemáticas quando começaram a se misturar com interferências externas, políticas, sociais e midiáticas. A imprensa, em especial, desempenhava um papel ambíguo. De um lado, ajudava a divulgar informações e alertar o país sobre o caso. De outro, alimentava especulações que, mesmo sem intenção explícita, moldavam a narrativa pública. Manchetes dramáticas, reportagens apressadas e entrevistas emocionadas criavam uma atmosfera onde a verdade precisava disputar espaço com interpretações, medos e conveniências. A família de Evandro tentava se proteger emocionalmente enquanto lidava com a exposição crescente. A perda de um filho já é devastadora. Ter essa dor transformada em pauta nacional, em debate público, em ruído constante, é algo que ultrapassa qualquer preparo humano. A mãe, debilitada, tinha dificuldade até mesmo de falar. O pai buscava manter firmeza, mas seu olhar carregava uma mistura de desesperança e indignação. Eles queriam respostas, mas queriam respostas verdadeiras, não conclusões precipitadas. Nesse cenário de confusão crescente, um detalhe importante começou a ganhar força entre investigadores: a possibilidade de que o corpo encontrado tivesse passado por um processo não apenas violento, mas meticuloso. Essa percepção não apontava diretamente para ninguém, mas sugeria que o crime poderia ter sido cometido por mais de uma pessoa, ou por alguém que conhecia bem a região, ou ainda por indivíduos que seguiam algum tipo de prática específica. Nada era dito com certeza, mas cada hipótese carregava um nível diferente de ameaça para a cidade. Enquanto as análises técnicas avançavam lentamente, a pressão social aumentava em ritmo oposto. E foi nesse ambiente inflamado que uma decisão séria começou a tomar forma: ouvir pessoas que, segundo relatos, tinham estado em locais próximos ao desaparecimento ou que tiveram comportamentos considerados suspeitos nos dias que antecederam o crime. Depoimentos foram colhidos, contradições apareceram, e essas contradições, mesmo quando sutis, ganharam um peso enorme. Ao mesmo tempo, começaram a surgir relatos sobre confissões, que, segundo alguns registros, teriam sido obtidas em circunstâncias controversas. Essas informações, porém, eram fragmentadas, disputadas e mais tarde seriam alvo de enorme debate público. O que era certo é que a investigação, naquele momento, começava a tomar um rumo que escapava das mãos de quem só queria encontrar a verdade. Guaratuba já não era mais a mesma. As ruas pareciam encolher. As pessoas olhavam para os lados antes de falar. Conversas eram murmuradas como se qualquer frase pudesse se transformar em arma. A morte de Evandro havia rasgado a cidade por dentro. E pior, ninguém sabia como costurar aquilo. Enquanto a noite caía novamente sobre o litoral, restava apenas uma certeza amarga: a busca pelo que aconteceu àquele menino estava prestes a entrar em um território ainda mais sombrio. Um território onde suspeitas se misturam com medo, onde erros se misturam com convicções e onde muitas vezes a verdade é a primeira a se perder. A delegacia de Guaratuba, que antes parecia apenas um prédio simples numa cidade pequena, transformou-se em um epicentro de tensão. As janelas permaneciam fechadas, as luzes acesas mesmo durante o dia, e os corredores ecoavam passos apressados, portas batendo e sussurros que nunca chegavam a virar frases completas. Era ali que começava o capítulo mais controverso de todo o caso, aquele que, décadas depois, ainda seria debatido com a mesma intensidade de quando ocorreu: as confissões.
Nada sobre essas confissões foi simples, nada foi direto, nada foi completamente transparente. E talvez seja justamente essa mistura de pressa, medo, pressão e silêncio que as torna tão marcantes. Os registros oficiais indicam que, após dias de investigações densas e desencontradas, a polícia passou a trabalhar com um grupo específico de suspeitos, pessoas que estariam próximas de determinados locais ou ligadas a determinados relatos que circulavam discretamente pela cidade. Mas antes que qualquer evidência sólida fosse revelada, antes que análises completas fossem concluídas, algo aconteceu dentro daquelas salas fechadas. Depoimentos começaram a surgir. Palavras ditas em voz baixa. Narrativas carregadas de detalhes perturbadores, histórias que, se verdadeiras, descreviam algo inimaginável, e se falsas, representavam um dos maiores colapsos investigativos já registrados. As confissões falavam de rituais, de encontros secretos, de algo que mesclava superstição, medo e violência. Mas havia um problema que, mais tarde, se tornaria o centro de todas as controvérsias: o ambiente em que essas confissões foram obtidas. Alguns dos envolvidos declarariam, anos depois, que teriam sido pressionados, que teriam sido levados ao limite emocional e psicológico, que teriam confessado não por convicção, mas por exaustão, medo, dor ou confusão. E embora essas alegações não tenham sido unanimemente aceitas, elas também nunca foram ignoradas. Ao longo do tempo, essas versões se tornaram tão importantes quanto as confissões originais, criando uma espécie de duplo espelho, um reflexo que nunca permitiu que o caso fosse visto de forma totalmente clara. Dentro da delegacia, os policiais trabalhavam em ritmo acelerado. Havia uma necessidade urgente de apresentar respostas. A cidade, o estado, o país, todos esperavam algo concreto. Cada jornalista que chegava colocava mais peso sobre as costas dos investigadores. Cada manchete aumentava a temperatura da pressão. E a pressão, como sempre, é perigosa. Ela deforma fatos, ela empurra decisões, ela cria atalhos onde não deveria existir nenhum. Os relatos de quem estava presente descrevem uma atmosfera sufocante. Portas fechadas por horas. Pessoas entrando e saindo sem olhar nos olhos de ninguém. Um clima de algo grande demais para ser compreendido no calor do momento. E aos poucos, esses elementos começaram a se transformar em documentos, declarações, relatos, assinaturas, depoimentos que descreviam eventos com precisão suficiente para parecerem verdadeiros, mas com incoerências suficientes para deixarem qualquer investigador experiente inquieto. Foram essas confissões que deram um novo rumo à investigação. Foram elas que levaram a polícia a anunciar que o caso estaria praticamente solucionado, e foram elas também que dividiram a opinião pública de maneira radical. Parte das pessoas acreditava que, finalmente, havia uma explicação para algo tão brutal. Outra parte sentia que algo não se encaixava, como se a verdade estivesse sendo forçada a caber dentro de uma moldura que não lhe pertencia. O impacto foi imediato. A imprensa transformou as revelações em manchetes gigantes. As ruas ficaram agitadas. A cidade, que já vivia em estado de choque, passou para um estado de quase alucinação coletiva. Conversas iam de casa em casa, misturando medo, ódio, indignação e uma sensação profunda de incredulidade. A ideia de que grupos locais, formados por pessoas conhecidas, pudessem estar envolvidos em algo tão macabro parecia insuportável para alguns e totalmente plausível para outros. Enquanto isso, os suspeitos confessos, pessoas reais, com famílias, histórias e fragilidades, se tornavam figuras centrais. Suas imagens rodavam o país. Suas palavras eram debatidas por repórteres, analistas e curiosos. Mas o olhar de muitos especialistas, ao longo do tempo, se deteve em algo mais profundo: o estado emocional dessas pessoas durante as confissões. Havia tensão, havia insegurança, havia contradições e, principalmente, havia uma ausência. A ausência de provas materiais correspondentes ao teor das declarações. Essa ausência se tornaria uma das maiores feridas de todo o caso. E enquanto o debate ganhava o país, a família de Evandro permanecia em um limbo emocional insuportável. O luto ainda era recente, cru, impossível de processar. E agora, além da dor da perda, carregavam também o peso de ver o nome do filho ser arrastado por uma tempestade jurídica, social e política. Eles queriam respostas verdadeiras, não versões frágeis, moldadas pela pressão. Não narrativas que carregavam mais pergunta do que resposta. A grande tragédia para eles era perceber que, em meio à avalanche de confissões, dúvidas e reviravoltas, a figura mais importante estava sendo esquecida: o próprio Evandro. Com o avanço dos depoimentos, a sensação era de que a verdade estava ali, em algum lugar. Talvez escondida em uma frase maldita.
talvez enterrada sob camadas de medo. Talvez dividida entre o que realmente aconteceu e o que algumas pessoas acreditavam ter acontecido. E é justamente nesse terreno nebuloso que nascem os maiores mistérios. Quando a noite voltou a cair sobre Guaratuba, depois de dias intensos de investigação, algo estava claro. Nada do que foi dito dentro daquelas salas seria esquecido. E nada dali seria aceito sem contestação. As confissões, que pareciam trazer respostas, na verdade abriram portas para perguntas infinitas. Perguntas que transformariam o caso Evandro em um dos mais debatidos, estudados e perturbadores da história do Brasil. E enquanto a delegacia se apagava aos poucos, restava a impressão de que a verdade não estava sendo revelada, mas fragmentada. E que, a partir daquele momento, cada fragmento seguiria seu próprio caminho. Alguns iluminados, outros jogados para sempre nas sombras. A partir do momento em que as confissões foram divulgadas, a investigação entrou em uma nova fase. Uma fase intensa, labiríntica, repleta de tentativas de reconstruir o que teria acontecido na noite em que Evandro desapareceu. Era como tentar remontar um espelho quebrado em centenas de pedaços, cada um refletindo não o que era, mas o que parecia ser. E quanto mais os investigadores tentavam encaixar as partes, mais percebiam que algumas não pertenciam àquele quebra-cabeça. Os depoimentos eram longos, por vezes confusos, repletos de detalhes que, à primeira vista, pareciam precisos, quase cinematográficos, mas quando comparados entre si, começavam a se desalinhar. Pequenas inconsistências cresciam a cada leitura. Horários não coincidiam, descrições mudavam, sequências de ações ganhavam versões diferentes, e ainda assim, a pressão para transformar aquelas palavras em uma narrativa coerente era esmagadora. Era como se todo o país estivesse segurando a respiração, esperando que alguém dissesse: "Foi assim", mas ninguém parecia ter condições de dizer isso com segurança. Os investigadores tentavam seguir as pistas sugeridas pelos depoimentos. Visitaram casas, revisitaram locais na mata, conversaram com moradores que teriam visto movimentações suspeitas. Cada nova visita abria espaço para mais perguntas, não respostas. Em certos momentos parecia haver um fio de lógica, uma trilha que apontava para um encontro, uma caminhada, um evento conduzido por um grupo específico. Mas esse fio, ao ser puxado, se rompia abruptamente, revelando buracos impossíveis de ignorar. Enquanto isso, a cidade de Guaratuba continuava como um organismo ferido tentando se manter de pé. As pessoas se olhavam com desconfiança, amizades antigas se abalavam, famílias inteiras discutiam entre si. A polarização entre quem acreditava nas confissões e quem achava tudo aquilo improvável crescia diariamente. E no meio dessa divisão, surgia um sentimento ainda mais devastador. A sensação de que nunca se saberia realmente o que tinha acontecido. Dentro das delegacias, promotores, delegados e peritos se reuniam quase diariamente, buscando alinhar fatos. O problema é que nem todos os fatos conversavam entre si. Em alguns momentos, era como se houvesse duas investigações paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Uma sustentada pelas confissões, outra sustentada pelas lacunas das próprias confissões. Enquanto as equipes buscavam consistência, especialistas independentes começaram a expressar preocupação. Alguns questionavam a falta de provas materiais que sustentassem a narrativa apresentada. Outros observavam que certos detalhes descritos nos depoimentos não combinavam com o estado do corpo encontrado. E havia quem afirmasse que a cronologia sugerida era praticamente impossível de ser executada no tempo proposto. Essas vozes não tinham grande espaço nos noticiários da época, mas ecoavam nos bastidores. E com cada novo questionamento, uma sombra maior caía sobre a linha investigativa adotada. Era como se o caso, em vez de se esclarecer, estivesse escorregando para um território ainda mais complexo. A família de Evandro vivia esse período em estado de colapso emocional. O luto, que já era insuportável, agora se misturava com o medo de que estivessem sendo enganados, ou, pior ainda, de que estivessem acreditando em algo que não correspondia à realidade. A mãe do menino evitava sair de casa. O pai tentava suportar as entrevistas, mas sua voz frequentemente falhava quando falava sobre o filho. Eles carregavam uma dúvida que ninguém deveria carregar. E se tudo isso estiver errado? Em paralelo, políticos e figuras influentes começaram a se envolver no caso, direta ou indiretamente. Alguns defendiam a investigação. Outros pediam cautela, e outros ainda viam ali uma oportunidade. Algo que, infelizmente, costuma acontecer quando um caso se torna nacional. Essa interferência silenciosa, por vezes invisível, movia peças que nunca deveriam ter sido tocadas, e isso alterava o rumo das ações policiais, mesmo que ninguém admitisse abertamente. O Ministério Público, por sua vez,
tentava construir uma narrativa consistente com base nos elementos disponíveis. Mas o problema continuava sendo o mesmo. Faltavam elementos sólidos. Havia histórias, havia confissões, havia intenções apontadas, mas a ponte entre palavras e realidade permanecia frágil. Ainda assim, o processo avançava, impulsionado por uma verdade incômoda. Não havia tempo a perder. A opinião pública clamava por respostas, e quando isso acontece, investigações deixam de ser apenas um trabalho técnico, tornam-se também um espetáculo. Nesse ponto, um detalhe começou a incomodar muitos dos profissionais envolvidos. Algumas das pessoas citadas nos depoimentos pareciam desconhecer completamente os fatos que lhes eram atribuídos. Outras pareciam recriar suas próprias versões da história a cada novo interrogatório, como se estivessem tentando adivinhar o que esperavam delas. Era difícil saber quem realmente sabia de algo e quem apenas estava buscando sobreviver ao caos. À medida que os dias passavam, a sensação era de que a verdade estava se diluindo, de que, por mais que investigassem, por mais que procurassem, algo sempre escapava, como água correndo entre os dedos. E esse sentimento, mais tarde, seria apontado como um dos grandes marcos do caso Evandro. A ideia de que a reconstrução dos fatos nunca foi completa, nunca foi linear, nunca foi sólida. E enquanto a investigação parecia avançar em círculos, uma decisão estava prestes a ser tomada. Uma decisão que mudaria o curso de tudo. Transformar as confissões em denúncia formal. Era como cristalizar algo que ainda estava líquido. Como declarar definitivo aquilo que ainda era nebuloso. E quando essa decisão fosse anunciada, não haveria mais volta. A partir dali, o caso deixaria de ser apenas uma investigação e se tornaria um processo. Um processo que levaria o nome de Evandro para tribunais, manchetes, debates e gerações. Mas a pergunta que começava a pulsar discretamente e que nunca mais deixaria de pulsar era simples e devastadora. E se a verdade não estivesse em nenhuma daquelas versões? A madrugada cai sobre o Paraná como um véu pesado, abafado, quase viscoso. Para muitos, é apenas mais uma noite fria de julho. Para outros, especialmente aqueles que estavam dentro de certas salas fechadas, iluminadas por lâmpadas brancas e impiedosas, essa era a noite em que o rumo do caso Evandro mudaria para sempre. É aqui que a névoa que já envolvia a investigação fica ainda mais espessa. Um momento em que a fronteira entre verdade e desespero se torna quase indistinguível e onde palavras ditas, palavras repetidas, palavras assinadas passam a carregar o peso de vidas inteiras. As confissões que surgem nesse período se tornam o centro gravitacional de tudo o que viria depois. Mas o que realmente aconteceu naquela madrugada? Esse é o ponto onde a narrativa oficial, os depoimentos dos envolvidos e as análises posteriores começam a se contradizer como peças de um quebra-cabeça que nunca parece se encaixar. Investigadores afirmavam que os depoimentos foram espontâneos, que as informações batiam com detalhes que, segundo eles, apenas quem estivesse envolvido no crime poderia conhecer. Já os acusados, anos depois, alegariam que foram horas de pressão, exaustão e medo que moldaram cada frase que assinaram. E enquanto essas versões se confrontam, o país inteiro fica preso no meio, tentando entender em qual dessas duas histórias se apoia a verdade. Imagine por um instante o ambiente daquele momento. Corredores longos, passos ecoando como martelos, portas que se fecham atrás dos interrogados com um som que parece definitivo, o cheiro de café velho misturado ao suor da ansiedade, o relógio marcando horas improváveis para qualquer pessoa em estado de lucidez plena. Não há janelas, não há tempo, não há descanso. Apenas perguntas, repetidas, recompostas, reformuladas. E do outro lado, respostas que parecem se moldar conforme a tensão aumenta. Segundo relatos posteriores dos acusados, eles teriam ficado ali por longos períodos sem dormir, sem comer adequadamente, com a sensação constante de que aquilo não era apenas um interrogatório, mas uma espécie de teste de resistência emocional. Uma daquelas provas em que o corpo e a mente começam a falhar, e tudo o que resta é a vontade de fazer aquilo acabar. Investigadores e autoridades da época, no entanto, sustentavam a versão de que os interrogatórios seguiram o protocolo, que as confissões surgiram porque, diante das evidências e da pressão psicológica do próprio peso do crime, alguns dos suspeitos acabaram cedendo à verdade. Eles alegavam que os detalhes apresentados eram precisos demais, específicos demais, para terem sido inventados, que ninguém conseguiria adivinhar informações tão íntimas da cena sem ter estado lá. Mas anos depois, análises independentes sugeriram que parte desses detalhes poderia ter sido introduzida nas próprias perguntas, de forma gradual, quase imperceptível. Uma construção narrativa que se solidifica na mente de alguém debilitado até parecer uma lembrança.
A verdade é que, nessa madrugada, ninguém saiu ileso, nem os acusados, nem os investigadores, nem a própria narrativa histórica do caso. Cada confissão registrada parecia, ao mesmo tempo, uma chave e uma sombra, uma chave que destrancava novos caminhos na investigação, mas uma sombra que levantava dúvidas sobre como aquela chave foi forjada. As transcrições desses depoimentos, quando analisadas friamente, revelam inconsistências curiosas, mudanças de versões, lacunas estranhas, detalhes que aparecem e desaparecem conforme o interrogatório avança. Nada disso prova por si só que houve irregularidades, mas também não ajuda a construir a clareza que todos buscavam. É importante lembrar que, naquele momento, a pressão social era gigantesca. A população queria respostas, Guaratuba queria respostas, o Estado queria respostas, e quando a opinião pública exige urgência, essa urgência costuma entrar pela porta junto com as autoridades. Cada nova declaração era vista como um avanço, um passo adiante na solução do mistério. Mas também há quem diga que essa pressa se tornou uma presença silenciosa na sala, influenciando decisões, direcionando focos, apertando gargalos onde talvez fosse preciso respirar mais fundo. Os acusados, anos depois, descreveriam esse período como um dos mais sombrios de suas vidas. Falariam sobre medo, sobre confusão mental, sobre um estado de vulnerabilidade que só quem experimenta noites intermináveis em ambientes de tensão absoluta consegue entender. Descreveriam a sensação de estar encurralado, de querer acreditar nos interrogadores porque, naquela situação, eles pareciam ser a única âncora possível. E em momentos assim, a mente é capaz de coisas estranhas. Ela se dobra, se adapta, cria narrativas para sobreviver. Essa é a parte humana que raramente aparece nos documentos oficiais. Mas é aqui que o caso se torna ainda mais intrigante. Porque, ao mesmo tempo em que havia relatos de fraqueza, havia também trechos dos depoimentos que pareciam extremamente coerentes, detalhes que outras testemunhas confirmariam, locais que realmente existiam, ações que pareciam plausíveis dentro da reconstrução do crime. Isso faz com que a madrugada das confissões se torne um labirinto. Há portas que aparentemente levam à verdade, e portas que levam à dúvida absoluta. E quem tenta percorrê-lo inevitavelmente se perde em algum momento. O impacto dessas confissões foi gigantesco. Elas moldaram acusação, julgamento, opinião pública. Elas se tornaram o eixo em torno do qual o caso inteiro girou por décadas. Mas quando se olha para elas com atenção, percebe-se que são como vidro, transparentes o suficiente para deixar algo passar, mas frágeis ao ponto de se quebrarem sob qualquer impacto mais forte. E cada rachadura é uma pergunta, cada estilhaço é um debate. Cada reflexão é um convite para voltar ao início e perguntar: o que realmente aconteceu ali? Ao final dessa madrugada, quando as primeiras luzes frias do amanhecer começaram a tocar o litoral paranaense, alguns suspeitos já tinham assinado confissões completas. Outros, parciais. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sairia dali igual ao que entrou. A madrugada havia feito seu trabalho, revelado algo. Mas ninguém saberia dizer com certeza absoluta se o que foi revelado era verdade, ou o reflexo distorcido de mentes exaustas e sistemas pressionados demais para esperar. A manhã avança lentamente sobre Guaratuba, tingindo o céu com tons de cinza e um vento frio que parece carregar, junto com o sal do mar, um silêncio desconfortável, um silêncio que não é apenas natural, mas emocional. Um silêncio que parece observar tudo. É nesse clima que surge uma das questões mais perturbadoras, polêmicas e duradouras de todo o caso Evandro. O mistério em torno da identidade do corpo encontrado. Um ponto que, até hoje, continua sendo tema de debates intensos, análises técnicas, disputas emocionais e versões que nunca convergem completamente, porque esse não é apenas um corpo, é a interseção dolorosa entre ciência, investigação e a dor profunda de uma família inteira. Quando o corpo foi localizado, o estado dele já provocava inquietação, avançado em decomposição, com elementos que os moradores da região descreveram como estranhos, diferentes, incomuns. Alguns relatos da época mencionavam marcas e condições que pareciam fugir ao padrão de uma morte acidental ou natural. Outros descreviam elementos que, segundo eles, poderiam indicar algum tipo de violência. Porém, grande parte desses detalhes nunca pôde ser confirmada de maneira definitiva, seja pela falta de documentação fotográfica completa, seja pelas limitações tecnológicas do início dos anos 90. A primeira versão oficial dizia que o corpo era de Evandro, mas essa identificação não veio de imediato, nem foi feita com métodos científicos modernos. Ela se apoiou fortemente em características físicas gerais, no contexto do desaparecimento e em elementos interpretados pelos profissionais da época. Para alguns, isso foi o suficiente.
Para outros, especialmente familiares pulverizados pela dor e pela incerteza, essa identificação parecia frágil demais, rápida demais, incompleta demais. Afinal, quando algo tão grave acontece, o coração se agarra a qualquer dúvida, porque enquanto existir dúvida, existe esperança. Ao longo dos anos, esse ponto se tornou uma fissura profunda na narrativa. Uma fissura por onde escorreu uma quantidade imensa de desconfiança, teorias divergentes e questionamentos legítimos. Alguns familiares afirmavam que o corpo não correspondia a características específicas de Evandro. Detalhes como estatura, sinais corporais e condições gerais foram alvo de debate. Já os documentos oficiais sustentavam que as características observadas eram compatíveis com o menino. E assim, uma batalha silenciosa começou a se formar. Uma batalha emocional, técnica e simbólica. Com o passar do tempo, a medicina forense evoluiu. E com essa evolução, veio a possibilidade de revisitar o caso com tecnologia mais precisa. Exames posteriores, realizados anos depois, seriam apresentados como evidências definitivas de que o corpo era, sim, de Evandro. Essas análises indicaram compatibilidade genética e reforçaram a narrativa oficial. Para muitos, isso resolveu o mistério. Mas para outros, especialmente aqueles que viveram o trauma de perto, não foi suficiente para dissipar todas as sombras, porque a dor profunda, misturada à percepção de inconsistências, gera um tipo de resistência emocional difícil de apagar. E as inconsistências, para quem acredita nelas, sempre estiveram lá. Algumas pessoas apontam para documentos desaparecidos, registros incompletos, divergências no relato da condição do corpo. Outras levantam a hipótese de que, naquele período, a pressão sobre as autoridades era tão intensa que erros poderiam ter acontecido. Não necessariamente por má intenção, mas pela urgência em dar uma resposta à população. E qualquer erro, mesmo pequeno, se multiplica quando colocado sob a lente emocional de um caso tão devastador. Há também quem questione certos detalhes simbólicos. O local onde o corpo foi encontrado, por exemplo, se tornou um ponto de especulação. Alguns acreditam que a forma como o corpo estava disposto levantava dúvidas sobre o tipo de crime que poderia ter sido cometido. Outros afirmam que essas interpretações são fruto de memória coletiva, histórias que se transformaram com o passar dos meses e anos. Memórias são afinal plásticas, principalmente quando alimentadas por medo, revolta e impotência. Essa mistura entre algo altamente técnico, identificação cadavérica, e algo profundamente emocional, a perda de um filho, cria um cenário onde a verdade parece sempre inclinada para um lado ou para o outro, dependendo de quem a observa. A ciência diz uma coisa, o coração, outra. E quando esses dois mundos entram em conflito, a realidade se torna nebulosa, difícil de agarrar, como se houvesse duas versões correndo em paralelo, cada uma sustentada por um tipo diferente de lógica. O impacto desse debate vai muito além da investigação. Ele molda o imaginário coletivo, influencia a narrativa histórica do caso e, mais dolorosamente, mantém vivas feridas que nunca cicatrizaram completamente. Há quem veja nesse questionamento uma busca legítima por justiça. Há quem veja uma recusa emocional em aceitar o irreversível. Há quem veja simplesmente a complexidade humana tentando dar sentido ao inexplicável. No fim das contas, o mistério do corpo é mais do que uma dúvida técnica. Ele é um símbolo. Talvez o maior símbolo do caso Evandro, de como verdades podem ser fragmentadas, reconstruídas, contestadas e reinterpretadas ao longo de décadas. Ele representa o que há de mais delicado em uma investigação criminal: a necessidade de conciliar rigor científico com a humanidade de quem sofre. Às vezes, no silêncio pesado que acompanha essa parte da história, parece que o próprio mar de Guaratuba guarda esse segredo, como se ele tivesse testemunhado tudo e mantivesse suas águas imóveis, esperando que, um dia, as peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixem. Mas até que isso aconteça, se é que um dia acontecerá, essa pergunta continuará ecoando, suave e lancinante. Aquele corpo era realmente Evandro? E esse eco, essa dúvida persistente, continuará guiando discussões, investigações paralelas, análises forenses e debates públicos, porque, no fundo, enquanto essa pergunta existir, o caso nunca estará realmente encerrado. O tribunal estava lotado antes mesmo do início da sessão. Corredores estreitos, passos apressados, murmúrios que se acumulavam como poeira suspensa no ar. As paredes pareciam absorver a tensão, como se já soubessem que aquele julgamento não seria apenas mais um processo criminal. Seria um evento que dividiria opiniões, famílias, cidades e até mesmo gerações inteiras. Não importava quem você fosse, onde estivesse ou o que acreditasse. O caso Evandro já não pertencia mais apenas aos envolvidos diretamente.
Ele havia se tornado público, emocional e profundamente nacional. E quando as portas se abriram, todos ali sabiam, mesmo sem admitir, que estavam prestes a entrar em um território onde a verdade seria disputada palmo a palmo. Os réus, cansados por meses de exposição, esperavam na bancada destinada à defesa. Seus rostos carregavam marcas de noites insones, da pressão constante, do peso de acusações que, segundo eles, jamais deveriam ter existido. Representavam não apenas indivíduos, mas símbolos. Para alguns, símbolos de culpa. Para outros, símbolos de possível injustiça. Para todos, porém, representavam a face humana de um processo que já havia ultrapassado qualquer noção simples de certo e errado. Os promotores se posicionavam com segurança estudada. Suas pastas estavam organizadas com precisão quase matemática. Cada documento, cada fotografia, cada linha de depoimento era apresentado como parte de uma narrativa coesa, construída para convencer. O Estado sustentava que as confissões registradas, os detalhes descritos, as circunstâncias relatadas nos autos, eram consistentes o suficiente para apontar para a autoria do crime. Era uma versão firme, direta, segura. Uma narrativa que naquele momento parecia ter sido moldada com cuidado para resistir ao escrutínio público. Mas a defesa vinha com outro tipo de força. Uma força mais silenciosa, mais inquietante, mais disruptiva. Argumentavam que as confissões eram frágeis, possivelmente obtidas sob condições emocionalmente insalubres, que não poderiam ser consideradas provas absolutas, que faltavam elementos materiais sólidos, que havia lacunas, contradições, inconsistências e perguntas que nunca haviam recebido respostas claras. A defesa não estava apenas contestando fatos, estava contestando o próprio modo como a investigação havia sido conduzida. E é aqui que o julgamento ganha um contorno quase cinematográfico. Porque não se tratava apenas do que os autos diziam, mas do que eles deixavam de dizer. Cada testemunha que subia ao púlpito carregava consigo não apenas palavras, mas anos de memórias, versões, medos e responsabilidades. Algumas delas pareciam convictas, falando com firmeza. Outras demonstravam hesitação, como se reviver aquele passado fosse a pior forma de tortura psicológica. E o tribunal, silencioso e atento, absorvia tudo como uma plateia de teatro assistindo a um drama real demais para ser ignorado. A mídia, posicionada nos cantos da sala, fazia seu trabalho incansável. Anotava, registrava, interpretava, mas, acima de tudo, amplificava. Cada frase dita ali ganhava um novo contorno quando chegava à população. Cada interpretação se transformava em manchete. Cada gesto se tornava indício. Era como se o julgamento tivesse duas versões. A que acontecia dentro da sala e a que era narrada para o resto do país. E essas duas versões, em vários momentos, pareciam falar línguas diferentes. Ao mesmo tempo, o peso emocional da família de Evandro pairava sobre tudo. Seu sofrimento silencioso, sua dor irreparável, sua busca incessante por justiça. Cada avanço do processo trazia esperança. Cada contradição trazia desespero. E à medida que o julgamento avançava, parecia que a verdade, seja qual fosse, estava sempre se movendo um pouco mais distante. Como um farol que alguém tenta alcançar em meio a um nevoeiro pesado. Um farol que muda de posição cada vez que alguém dá um passo. Foi nesse ambiente denso que surgiram as primeiras reviravoltas. Momentos em que testemunhas mudavam trechos de suas narrativas. Em que documentos antigos eram reexaminados e ganhavam novos significados. Em que detalhes esquecidos se tornavam centrais. Alguns especialistas foram chamados para analisar trechos das confissões, levantando a hipótese de que partes delas poderiam ter sido influenciadas por cansaço extremo, medo ou sugestão indireta. Outros especialistas, porém, defendiam com convicção que as confissões eram detalhadas demais para terem sido inventadas. Era uma disputa entre interpretações técnicas, e cada interpretação era abraçada com força por um lado da sociedade. A sensação geral era a de um cabo de guerra emocional, uma tensão que não cedia. Porque, em última instância, todos sabiam que o veredito não encerraria verdadeiramente o caso. Ele seria apenas mais um capítulo que, inevitavelmente, seria questionado, revisitado, discutido e, talvez, até contestado juridicamente no futuro. Um capítulo que não traria alívio completo para ninguém. Porque, quando um caso é tão grande, tão complexo, tão carregado de emoção, é impossível que haja um encerramento limpo, claro, definitivo.
Quando o veredito foi finalmente apresentado, a sala permaneceu em silêncio. Um silêncio absoluto, quase sufocante. Algumas pessoas choraram, outras ficaram imóveis, outras ainda deixaram a sala com passos lentos, como se carregassem um peso invisível e insuportável. Ali, diante de todos, estava a decisão da justiça. Mas, para muitos, a justiça parecia ainda distante, oculta, inacabada. E assim, mesmo com o julgamento concluído, o caso Evandro continuava vivo. Continuava respirando nas conversas, nos debates, nas investigações paralelas, nos livros, nos documentários, nas análises forenses, nas dúvidas persistentes e nas memórias de quem viveu de perto aquele período tão doloroso. Continuava como um mistério que, apesar de todas as respostas apresentadas, nunca parecia chegar ao fim. Os anos passaram como camadas de poeira acumulada sobre um objeto antigo, escondendo, mas nunca apagando totalmente o que estava por baixo. O caso Evandro, porém, nunca foi esquecido. Ele permanecia ali, à espreita, como uma sombra silenciosa que acompanhava o Paraná e o Brasil. Era mencionado em conversas familiares, reaparecia em reportagens esporádicas, ressurgia em debates sobre erros judiciários. O nome de Evandro, por mais trágico que fosse, tornara-se um símbolo. Um símbolo de dor, de injustiça possível, de mistério e, acima de tudo, de uma busca por verdade que simplesmente não se deixava encerrar. Com o passar das décadas, novas gerações de promotores, delegados, advogados e jornalistas foram expostas ao caso e, inevitavelmente, surgiam novas perguntas. Perguntas que, talvez por respeito ou por falta de ferramentas na época, não tinham sido feitas com força suficiente nos anos 90. O mundo havia mudado. A ciência havia mudado. A forma de investigar também. O que antes era considerado evidência suficiente, agora era visto com cautela. O que antes era considerado verdade estabelecida, agora era revisitado com um olhar crítico. E assim, pouco a pouco, as rachaduras antigas começaram a ganhar luz. As confissões, aquelas mesmas confissões que sustentaram o julgamento, passaram a ser reinterpretadas. Especialistas em psicologia forense, ciências comportamentais e técnicas modernas de interrogatório começaram a analisar seus detalhes. Alguns deles levantaram a hipótese de que certos padrões ali presentes eram compatíveis com situações de vulnerabilidade emocional extrema. Outros, mais cautelosos, diziam que não era possível concluir isso com certeza, mas que havia indícios que mereciam investigação mais profunda. Era como abrir uma caixa guardada há décadas e encontrar ali dentro algo que parecia familiar, mas não exatamente igual ao que você lembrava. Junto com isso surgiram novos debates sobre os procedimentos da época, não em um tom acusatório direto, mas com a intenção de compreender o contexto. O Brasil dos anos 90 vivia outro ritmo, outras regras, outras pressões. Algumas práticas policiais consideradas normais naquela época, hoje seriam vistas com preocupação. Não necessariamente porque havia má fé, mas porque a ciência evoluiu e, com ela, a forma como entendemos a mente humana. E quando o passado é analisado com lentes modernas, as interpretações inevitavelmente mudam. Esses debates alcançaram a mídia, alcançaram documentaristas, alcançaram pesquisadores independentes, e foi então que começaram a surgir trabalhos investigativos mais profundos, longos, densos, que buscavam compreender não apenas o crime em si, mas o sistema que o envolvia. Repórteres mergulharam em arquivos esquecidos, entrevistaram figuras-chave, revisitaram locais importantes, compararam documentos e reconstruíram cronologias. Alguns desses trabalhos trouxeram à tona elementos que, até então, eram desconhecidos do grande público. Trechos de depoimentos, relatórios, laudos e discrepâncias que levantavam novas interpretações. O público, por sua vez, começou a participar dessa reconstrução. Fóruns, grupos de discussão, blogs especializados, podcasts investigativos, as pessoas passaram a ler, cruzar informações, questionar. Era como se o Brasil inteiro tivesse se transformado em um grande júri popular, não para decidir culpa, mas para entender o que realmente aconteceu. E no centro desse movimento, uma sensação crescente se formava. A de que a história oficial talvez não fosse tão definitiva quanto parecia. Um dos grandes pontos que ressurgiu nesse período foi o debate sobre a identidade do corpo. Um debate carregado de emoção e contradição. Novas análises científicas apontavam compatibilidade genética, reforçando a conclusão oficial. Mas, ao mesmo tempo, persistiam questionamentos sobre documentação antiga, sobre procedimentos, sobre relatos divergentes. Nada disso mudava o resultado dos exames, mas reacendia a discussão histórica sobre como a investigação foi conduzida. Era como se a verdade científica e a verdade emocional caminhassem paralelas, sem nunca realmente se encontrar.
As famílias envolvidas também viveram esse turbilhão. Para algumas, cada nova revelação trazia alívio. Para outras, trazia dor. Porque revisitar o passado, especialmente um passado traumático, não é apenas um exercício racional. É abrir feridas. E cada entrevista, cada reportagem, cada análise reescrevendo ou reinterpretando trechos da história carregava consigo um impacto humano imenso. Ao mesmo tempo, surgiram pedidos de revisão do caso, pedidos movidos não apenas pela defesa, mas por setores da sociedade que acreditavam que, diante das novas informações, alguns aspectos precisavam ser reavaliados. A justiça, então, começou a analisar com mais atenção esses pontos, não como uma tentativa de reviver o passado, mas como um esforço para garantir que o futuro fosse mais transparente. Em determinados momentos, pareceram surgir fendas na estrutura do caso. Fendas que, para alguns, representavam oportunidades de reexaminar erros, para outros, ameaças de reabrir traumas. E assim, o caso Evandro passou a existir em 3 camadas: a camada jurídica, a camada histórica e a camada emocional. 3 dimensões que raramente se alinham, mas que, nesse caso, se entrelaçavam de maneira inevitável. A cada nova descoberta, essas camadas se moviam, às vezes aproximando pessoas, às vezes afastando-as ainda mais. O mais impressionante é que, mesmo após décadas, o caso não perdeu força. Pelo contrário, ganhou uma nova vida. Uma vida moldada por investigações modernas, por debates públicos profundos, por obras jornalísticas influentes e pela curiosidade coletiva sobre como uma história tão complexa poderia ter surgido e se mantido por tanto tempo. E quanto mais se estudava, mais o caso parecia se expandir, não em direção a respostas, mas em direção a novas perguntas. No fim, essa fase mostra algo poderoso. O tempo não apaga mistérios, ele os transforma. E no caso de Evandro, o tempo fez mais do que transformar. Fez crescer, fez se multiplicar, fez com que cada pessoa que tocasse essa história deixasse nela a sua própria pergunta. E o Brasil, décadas depois, continuava perguntando. O tempo nunca devolve o que tomou, mas ele revela. Às vezes devagar, às vezes como um sussurro que só se entende muitos anos depois. Em Guaratuba, quando as luzes dos verões passaram e o barulho das temporadas turísticas se misturou ao som da maré, algo permaneceu preso no ar, como se a cidade carregasse um vento que sabe mais do que diz. Não era apenas lembrança, era presença. Uma presença que mudava o jeito de caminhar à noite, o modo de olhar para crianças brincando na rua, o cuidado silencioso de mães que aprenderam a desconfiar do mundo. A história de Evandro não ficou congelada em 1992. Ela seguiu respirando no cotidiano de quem sobreviveu a ela. Com o passar dos anos, as famílias envolvidas tentaram costurar normalidade. Mas como costurar quando certos fios se romperam para sempre? Em muitas casas, a ausência tornou-se uma presença maior do que qualquer objeto. A cadeira vazia, a escova que nunca mais precisou ser trocada, o silêncio onde antes havia risos. Esses detalhes tão comuns e tão íntimos foram os que mais pesaram, porque não apareciam nos tribunais nem nas manchetes, apareciam apenas na vida real. E é justamente nesse território invisível que se entende a profundidade da dor. A cidade, que já conhecia tragédias menores, viu-se diante de algo que ultrapassava o entendimento. Algumas pessoas buscavam respostas para seguir em frente. Outras queriam esquecer para não enlouquecer. Mas esquecer é algo que Guaratuba nunca conseguiu fazer. Não porque quisesse reviver fantasmas, mas porque certas histórias não deixam espaço para o esquecimento. São histórias que obrigam comunidades inteiras a revisar quem são, o que acreditam, o que temem. O caso Evandro marcou não apenas indivíduos, marcou comportamentos, marcou desconfianças, marcou instituições. À medida que os anos avançaram e novas tecnologias surgiram, algumas ferramentas deram a chance de revisar detalhes antigos, sejam registros, perícias ou narrativas que ficaram tortuosas demais ao longo do tempo. Algumas confirmações surgiram, alguns pontos ganharam mais nitidez. Mas também apareceram discrepâncias que, mesmo pequenas, exigiram explicações. Esse movimento entre certeza e dúvida é o que mantém a história viva, não por sensacionalismo, mas porque a verdade merece ser tratada com rigor, especialmente quando envolve a vida de uma criança e o impacto devastador sobre tantas famílias. O que se aprende com essa história não é simples. O sistema, pressionado, expôs fragilidades. Investigações longas revelaram como decisões podem ser influenciadas por medo, mídia, expectativas sociais e até por silêncio.
Para algumas pessoas, certas hipóteses poderiam explicar acontecimentos. Para outras, as mesmas hipóteses pareciam improváveis. E ainda hoje existem perguntas que permanecem abertas. Não por negligência, mas porque a realidade de uma investigação complexa raramente é tão linear quanto se gostaria. Nesse ponto da trajetória, surgem palavras como perdão, justiça, memória. Não no sentido romântico, mas como tentativas humanas de reconstrução. Perdoar não é esquecer, nem justificar. Perdoar para algumas famílias talvez seja apenas a busca de um lugar onde a dor seja suportável. Já a justiça, aquela que se espera das instituições, precisa andar lado a lado com verdade, transparência, responsabilidade e cuidado. Sempre que uma investigação falha ou se apressa, não é apenas um processo que se compromete, é a própria confiança da população que se fragmenta. Ao longo dos anos, o caso transformou-se também em estudo. Um lembrete para peritos, investigadores, promotores, jornalistas e para qualquer pessoa que lida com fatos sensíveis. Ele ensinou que procedimentos precisam ser seguidos à risca, que nenhum interrogatório pode ultrapassar limites éticos, que nenhum vestígio pode ser descartado sem justificativa, que nenhuma confissão deve ser aceita sem a devida verificação técnica. Ele ensinou, sobretudo, que vidas reais não podem ser tratadas como linhas de uma narrativa apressada, e sim como responsabilidades imensas. E assim chegamos ao ponto mais delicado: aquilo que não se responde. O que realmente aconteceu naquela noite? Quem estava presente? Quais decisões mudaram o rumo da investigação? O que poderia ter sido visto e não foi? Essas perguntas continuam ecoando porque representam algo maior: a busca humana por sentido em meio ao caos. Uma busca que, mesmo quando encontra barreiras, não desiste. Porque desistir seria aceitar que certas histórias simplesmente se perdem no vento. E isso é algo que ninguém em Guaratuba, e ninguém que conheceu o caso, estaria disposto a aceitar. Talvez a herança mais profunda seja a vigilância. O cuidado para que tragédias assim nunca sejam tratadas com pressa. A consciência de que sistemas precisam ser constantemente aprimorados. A certeza de que verdades parciais são tão perigosas quanto mentiras completas. E, acima de tudo, o compromisso moral de manter viva a memória de quem não pôde voltar para casa. Se você chegou até aqui, significa que este tema também te tocou de alguma maneira. Então, antes da última frase ecoar, fica um pedido simples, mas que ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essa história. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso impulsiona a investigação, a memória e a reflexão para muito além desta tela. E enquanto o mar segue batendo contra as pedras de Guaratuba, a pergunta volta, suave e insistente: será que um dia saberemos tudo o que realmente aconteceu?